Olá pessoal, então eu vou gravar esse vídeo para poder mostrar para vocês e explicar mais um dos exercícios que a gente tem de calorimetria, tá? Na aula passada a gente falou sobre, né? E eu só vou dar uma repassada para vocês lembrarem. A lista de exercício está lá à disposição de vocês, então tem que fazer os exercícios e em folha separada, tá bom? Para poder entregar. Mas vamos lá. Esse daqui é o quarto exercício da lista. E eu vou falar para vocês como que vocês devem fazer, né? Como que vocês devem iniciar para poder desenvolver todos os exercícios. Primeira coisa, a gente tem que ler a situação, o problema, entender e retirar as informações que o exercício nos traz, para depois pensar no que ele pede e aí trabalhar, né? Fazer todo o cálculo dele. Tá? O exercício fala o seguinte: eu tenho 1 kg de glicerina de calor específico 0,6 cal-grama por grau Celsius. Inicialmente ele traz uma temperatura de menos 30 graus Celsius e recebe 12.000 cal, que é caloria, né, de uma determinada fonte. E ele pede para determinar a temperatura final da glicerina, tá bom? Então, vamos lá. Como já foi dado antes, sabemos que Q representa a quantidade de calor, e é dado em cal. A massa representa a quantidade do peso, né, de cada elemento, e ele é representado pela letra M. O Czinho aqui representa o calor específico, é dado também em caloria por grama em graus Celsius. A variação da temperatura é dada em graus Celsius e ela pode ser desmembrada. Tá? Então, minha variação da temperatura trabalha com a temperatura final e a temperatura inicial. Então, a temperatura final menos a temperatura inicial. E temos também a capacidade térmica, que ela é dada em cal por grau Celsius. Tá? Algumas fórmulas, essas fórmulas a gente já conversou, né, em sala de aula, vocês têm no caderno impresso para vocês poderem trabalhar, tá bom? E agora vamos trabalhar então em cima do exercício. Quando a gente fala em trabalhar em cima do exercício, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que o problema traz, né, o que ele me oferece e o que ele deseja. Então, primeiramente, eu vou separar as informações, tá, que o exercício traz. O que ele fala para mim? Ele fala que eu tenho 1 kg de glicerina. Se ele fala em quilograma, é porque ele está me trazendo a massa. A minha massa é representada por M e eu tenho 1 kg de massa. Sabemos também que eu não consigo calcular nenhum tipo de atividade na calorimetria se eu trabalhar com quilograma. Eu vou ter que transformar ela em grama. Então, 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, tá? O exercício traz também: o calor específico é igual a 0,6 cal-grama por grau Celsius. Então, eu tenho representação do C, que é o meu calor específico, e 0,6 é o valor dele, tá bom? E aí depois ele me fala, inicialmente a temperatura é de menos 30 graus. Ele me traz a temperatura inicial, ao invés de me trazer a variação da temperatura, tá bom? Então eu tenho que anotar lá. Nesse caso eu vou ter que desmembrar, conforme está aqui, temperatura final menos inicial, que é a variação, né, da temperatura, e aí dá a nomenclatura. Então o exercício me traz o seguinte, que a minha temperatura inicial é igual a menos 30 graus. Tudo bem? E aí depois ele me fala o seguinte, que ele recebe 12.000 cal de uma determinada fonte, ou seja, uma fonte de calor oferece para ele 12.000 calorias, tá? E se eu falo em calorias, quantidade de calor, eu falo em Q. A representação é a letrinha Q. Depois que eu avaliar tudo isso, eu vou pensar qual é a fórmula que vai me trazer a informação que eu preciso. A última informação que o exercício traz é a temperatura final, que ele pede para você determinar a temperatura final, tá bom? Então, tá aqui, ó, temperatura final igual a interrogação, porque eu não sei, o exercício está me pedindo ela, tá bom? As nossas fórmulas, eu tenho que avaliar a fórmula, qual é a fórmula que eu vou usar para poder achar a temperatura final, e aí eu vejo que o exercício me dá o calor, né, a quantidade de calor, a massa, o calor específico, e ele trabalha uma variação de temperatura. Dentro da variação de temperatura, eu tenho a temperatura final, que é a que eu quero achar. Então, essa é a fórmula que eu vou usar, tudo bem? Então, vamos lá. Descobri qual a fórmula que eu vou usar, então vamos substituir as informações, dar nome aos boizinhos, né? Então, vamos lá. Quem é o meu Q? Eu já sei do exercício que ele me traz que Q é 12.000 cal. Então, substituir. Quem é a massa, que é o 1.000 gramas, né? Que eu já achei aqui também. O calor específico, que é 0,6, só substituir. E aí, abrir a variação de temperatura, que é
temperatura final menos a inicial. A temperatura final é o carinha que eu quero achar. A temperatura inicial, ele me deu aqui, ó, menos 30 graus Celsius. Então, substituir a temperatura final. Depois que fez todo esse processo de substituição, o restante é só o processo matemático, tá? Então, eu vou pegar, fazer toda a transição. O que eu fiz nessa situação? Eu multipliquei o 1000 por 0,6. Como eu tenho só multiplicação aqui, então eu posso fazer dessa maneira. Se eu tivesse adição ou soma, eu primeiro tinha que trabalhar a multiplicação para depois trabalhar as outras operações, tá? Mas nesse caso aqui não vai interferir. Então, vamos lá. 1000 vezes 0,6, achei que é 600. Achei que é 600. Fiz todo o processo. 12 eu repito, porque eu não vou usá-lo. Multipliquei o 1000 vezes 0,6, achei que é 600. E esse processo aqui, esses termos aqui, eu só repeti embaixo para poder trabalhar agora a distributiva, tá bom? Então, repito os 12.000 novamente, porque eu não vou usá-lo nesse momento. E aí, eu vou fazer a distribuição com relação aos 600, porque o 600 está multiplicando todos esses carinhas aqui. Então, vamos lá. 600 vezes TF, 600 TF. O sinal eu já trabalhei aqui em cima, tá? Porque a minha temperatura vem negativa e também a fórmula diz o seguinte, que temperatura final menos a temperatura inicial. Então, se é menos com menos, eu já indiquei o mais aqui. Não se esqueçam de trabalhar o sinal, tá? Importantíssimo. Então, vamos lá. 600 vezes 30 dá 18.000, então eu já joguei o maisinho aqui, os 18.000 certinho aqui para nós, tá? Já criei essa nova linha. Então, vamos trabalhar até que a gente obtenha a resposta. O 18.000 tá do lado, eu posso mandar ele pro outro lado, né, desde que eu mude o valor do sinal dele. Então, se ele tá positivo, ele vai negativo. 12.000 menos 18.000 é igual a 600 TF, que eu só repeti aqui, tá? Fazendo as contas, 12.000 menos 18.000 dá menos 6.000, que é igual a 600 TF, que eu mantive aqui. Separei o TF, porque eu posso trabalhar também esse daqui, né? Já que a operação está multiplicando, eu posso mandar para o outro lado dividindo. Então, eu fiz o trabalho. Menos 6.000, que divide 600, é igual a TF, igual a menos 10 graus, tá? Pessoal, não se esqueça do sinal negativo, que ele vai até o final, tudo bem? Todo esse processo que eu fiz após ter substituído as informações, matemático, tá? Então, isso você já tem em mente e aí você já consegue realizar normalmente. Caso tenha dúvida, caso tenha algum tipo de questão que não lembre, é só vocês me chamarem lá no meu WhatsApp que eu atendo vocês, tá bom? Vamos supor que outro exercício não é o caso desse exercício, mas vamos supor que ele peça para vocês também trabalharem com capacidade térmica. Eu consigo trabalhar? Consigo, desde que eu tenha informação, tá? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão analisar as fórmulas e verificar qual é a fórmula que você consegue trabalhar melhor, tá bom? Lembre-se sempre, em qualquer momento que vocês estiverem aqui, usem a fórmula que diminua a probabilidade de erro, tá bom? Então, usem a fórmula aquelas que vocês conseguem trabalhar melhor e aí que ela vai diminuir a probabilidade de erro de vocês, tá? Eu optei por usar essas fórmulas aqui. Eu posso usar essa daqui também, que eu vou achar capacidade térmica, não tem problema nenhum. Mas eu optei por usar essa daqui. Capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico, porque eu tenho esses dados. Se eu não tivesse, tinha que usar a outra fórmula, tá? Então, capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Substituí as informações, sei que a minha massa é 1000, meu calor específico é 0,6. Fiz a multiplicação, consegui achar a minha capacidade térmica do elemento, da glicerina. Tá bom? Então, ou seja, minha capacidade térmica da glicerina é igual a 600 cal por grau Celsius. Achei a resposta. Pessoal, importante, não pode esquecer, vocês têm que sempre colocar a unidade de medida relativa à grandeza ao final do exercício. Se não colocar, eu não vou saber o que é, tá bom? E é importante colocar e vocês já adquirirem, né,
a forma de colocar, de ter que colocar, para que depois, mais para frente, vocês não venham deixar, né, o exercício sem qualquer tipo de unidade de medida, e lá nas provas fora da escola, isso vai ser cobrado e vocês vão trabalhar com valores errados ou com informações erradas, uma vez que vocês não colocaram a unidade de medida. Tudo bem? Pessoal, estou à disposição de vocês, esse é o exercício, um dos exercícios. Qualquer dúvida é só me chamar, fiquem à vontade. Obrigada e até mais.